Não se assuste, mas o que eu vou te contar agora pode acontecer até o final do ano e as consequências, sim, serão muito graves. E o pior de tudo é que o que eu vou falar já aconteceu na história, muito perto da gente, e as pessoas não querem aprender. A gente tem exemplos do que eu vou falar na Bíblia e a gente tem exemplos muito modernos, então fica até o final que eu vou te revelar uma coisa impressionante. Eu vou começar para você com um exemplo moderno. Presidente da Venezuela, muito famoso, Hugo Chávez. Um presidente que entrou em uma popularidade muito elevada e ele se tornou quase um ditador da Venezuela e, de repente, ele resolve ter uma postura extremamente anti-israelense. Aprovecho para condenar de novo, desde o fundo de minha alma e de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel! Ele começa a criticar Israel, começa a inventar mentiras, começa a falar de genocídio, começa a falar de apartheid que não existe. A gente tem juízes na Suprema Corte de Israel que são árabes. A gente tem árabes que fazem um exército de Israel e estão em todas as profissões. Enfim, ele começa a falar mal de Israel e cada vez mais, e de repente, ele ainda nem completa 60 anos de vida, ele começa a ficar doente. Ele não entende que é um sinal divino e ele continua falando mal, sem nenhuma relação com Israel. A gente está falando da Venezuela, na América do Sul, com gravíssimos problemas econômicos. Israel no Oriente Médio, completamente distante, sem nenhum relacionamento, existia relacionamento diplomático, e ele resolve acabar com esse relacionamento diplomático, fecha a embaixada de Israel na Venezuela, em Caracas, e acontece a mesma coisa, claro, em Tel Aviv. E o que acontece é que, de repente, a doença dele volta. Muitos venezuelanos dizem algo misterioso estava acontecendo com ele. Inclusive, ele não queria revelar a ninguém o que ele tinha. Mas, no final das contas, a enfermidade dele começa a ficar mais e mais grave, ele não volta atrás, ele não faz aquele arrependimento. O que acaba acontecendo é que, de uma forma oculta, precoce, com 58 anos, Hugo Chávez acaba vindo a falecer. Mas não é o único caso que eu tenho para mostrar para você. Há pouco tempo atrás, em 2023, o deputado Hassan Bitmez, do Partido Felicity, ele sobe ao púlpito do Congresso da Turquia. O que ele faz é um discurso acalorado contra Israel. Até que ele chega nas seguintes palavras: Israel não escapará da ira de Deus. Nesse momento, você pode ver os vídeos, ele tem um ataque do coração. E desse ataque do coração, ele nunca mais se levantou. Inicialmente foi levado para o hospital e alguns dias depois ele veio a falecer. A ideia ficou claríssima. O mundo todo viu, porque foi algo que foi transmitido no mundo todo. E o problema é que as pessoas veem a história acontecendo e não aprendem. É uma história que eu citei agora Hugo Chávez, eu citei esse deputado na Turquia, e eu posso seguir com essa história, infelizmente, com exemplos da história toda da humanidade, inclusive da Bíblia. A gente tem alguns casos fascinantes da Bíblia. O primeiro, que você conhece muito bem, é o próprio Faraó. O que acontece com o Faraó? O Faraó, ele herda um império que quem fez esse império foi José, porque o Egito estava numa situação muito grave de seca, de fome, e vem José como vice-rei do Egito e dá aquela grande solução, administra de uma forma fantástica, e vem o Faraó, e a próxima geração que ele faz: vocês vão ser meus escravos. Inclusive, ele acaba mandando matar as crianças judias recém-nascidas, e acaba que Deus manda uma praga e outra praga, e falando: Faraó, volta atrás, aprende, você está no caminho errado, o que vai acontecer com você é muito grave. Mas o coração dele estava se endurecendo, igual o coração do Hugo Chávez. A verdade estava na cara dele, mas ele não queria ouvir, porque o ódio era maior do que qualquer outra coisa. O deputado turco, ele se enche de raiva contra Deus, contra o povo de Israel,
E isso entra no coração dele naquele mesmo momento. Mas o faraó é algo realmente que você para e se pergunta, poxa, ele está vendo a primeira praga milagrosa, a praga do sangue. Todas as águas do Egito viraram sangue. É algo milagroso, você não percebe que você está num caminho errado. Depois vieram as rãs, que perturbaram o Egito todo, as pessoas não conseguiam dormir, além daquela situação muito desagradável. Vieram piolhos de todo tipo, de todo tamanho. E você vai vendo praga depois de praga, e vem Moisés e alerta, faraó, isso aqui não é coincidência. Não pense que tinham que vir piolhos, e depois tinham que vir feras, e depois tinham que vir o granizo. Nada disso é coincidência, é o seu comportamento. Simplesmente libera o povo de Deus, libera o povo de Israel. O faraó fala, não, que isso, nada disso, não é. Quer saber de uma coisa? Reza para o seu Deus, depois a gente vê. E ele sempre tentava enrolar até que o fim dele foi trágico, porque o filho dele, primogênito, vem a falecer, e não só o dele, a gente sabe que a praga dos primogênitos acaba afetando todo o Egito, mas ele mesmo acaba morrendo no mar de juncos, que as pessoas chamam de Mar Vermelho. Deus advertiu, não queria castigá-lo, deu muitas chances, mas ele resolveu não ouvir. A gente vê algo parecido com o próprio Golias. Golias, aquele gigante que aparece no acampamento dos filisteus. E o que ele faz é blasfemar a Deus e blasfemar, falar contra o povo de Israel de uma forma realmente agressiva, desnecessária, cheio de idolatria, cheio de orgulho. E ele fazia isso dia após dia. Por que Deus já no começo não castiga ele? Porque Deus dá a chance das pessoas se arrependerem. Mesmo pessoas malvadas, mesmo pessoas que estão indo contra algo divino, Deus quer dar a chance delas se arrependerem, voltarem para um caminho correto e dessa forma santificarem o nome de Deus, assumirem o erro. Mas não é o que Golias faz. Então, dia após dia, até que chega o momento da sua humilhação. Por quê? Porque vem Davi sem nenhuma proteção, sem nenhum armamento sofisticado, sem nenhuma espada, sem nada demais. Simplesmente 5 pedras, uma espécie de um estilingue contra aquele gigante que tinha uma armadura, que tinha armas. E o que acontece é que aquela pedra acerta Golias e depois Davi vai até lá e corta a cabeça dele. Uma humilhação, não foi simplesmente uma derrota inesperada, foi uma humilhação. Essa humilhação não foi à toa. Foi por esse motivo que ele falava mal do povo de Israel e ele blasfemava. Você vê uma causa e consequência, ela não é imediata, porque Deus vai dando chance, Deus vai dando chance. A mesma coisa acontece com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele vem e ele fala o quê? Ele fala mal do povo de Israel, ele acaba destruindo o templo de Jerusalém construído por Salomão, e ele chega a falar, eu sou como Deus. Deus fala, você pensa assim? Eu vou te tratar agora como um animal, você vai viver no campo, ninguém vai saber como você é para você entender exatamente qual o seu lugar. Ou seja, Deus teve paciência com ele, Deus dá riqueza para ele, mas o orgulho sobe a cabeça dele, o ódio, mais uma vez, vence a lógica e ele é duramente castigado. É uma história que se repete inúmeras vezes. A gente pode falar de Senaqueribe, que ele também faz a mesma coisa. Ele fala mal do povo de Israel. Ele é o rei dos assírios. Só de soldados, ele vem com mais de 185 mil soldados. Ele fala, agora eu vou destruir, vou transformar isso aqui num deserto. E Deus lá em cima está rindo. Fala, é isso que você vai fazer? Naquela mesma noite vem uma praga. Todos os soldados dele vêm a morrer e no dia seguinte, quando ele está voltando para casa desesperado, ele é assassinado pelos seus próprios filhos. Mais uma vez, é uma pessoa que faz a blasfêmia, vai contra o povo de Israel, fala, vou destruir vocês, e o fim é muito triste. A gente tem tantos exemplos da Bíblia e tantos exemplos atuais. A gente vê Nasrallah, que era o líder do movimento terrorista Hezbollah, que não parava de blasfemar contra Israel, de falar que eu vou destruir vocês e vocês não valem nada o tempo todo. E ele se esconde como um rato a mais de 10 metros embaixo da superfície, protegido por camadas e mais camadas e mais camadas de concreto.
mas para Deus nada é obstáculo. Então vem o Serviço Secreto de Israel, descobre onde é que ele está. Na verdade, há muitos anos já descobriu onde é que ele estava e chegou ao momento do seu fim. Um fim muito trágico. Até dizem que o fim dele foi pior do que a gente imagina. Não foi simplesmente o bombardeio. Foi que ele estava num lugar extremamente protegido, mas já tinha tanta fumaça que ele morre asfixiado, que é uma morte terrível. A gente vê mais um exemplo moderno. E por que eu te conto tudo isso? Porque, infelizmente, a gente vê essa história acontecendo no Brasil. A gente vê um governo que não está aprendendo e não está vendo os sinais que Deus está mandando no próprio Brasil. De repente, o Brasil, que sempre foi um país com uma diplomacia neutra, inclusive muito respeitada no mundo pela sua neutralidade, pela sua forma de conduta, de repente você vê uma transformação geral. Você vê um jovem soldado israelense que defende o seu país, a sua pátria de terroristas. Quando chega no Brasil, ele tem que sair do Brasil e ir para a Argentina porque o governo brasileiro quer prendê-lo, porque ele é soldado do Estado de Israel, ele é soldado das forças de defesa do exército israelense. Um grande absurdo. Será que não é uma grande ironia que o país que expulsa esse soldado é o país que vê o dólar subindo, a economia se destruindo, uma economia potente e forte, e vendo o seu vizinho da Argentina, que estava quebrado, e recebe com felicidade o soldado, tendo a melhor moeda com relação ao dólar do mundo todo. Como as pessoas não estão vendo os sinais, mas os sinais são muito mais fortes, porque quando o governo atual começou a falar mal de Israel, você vê o líder do governo caindo, tombando, ficando doente, e lembra a história do faraó. Ele não aprende, ele não vê que ele está num caminho errado, ele não vê o grande pecado que ele está fazendo. Só que a gente já viu isso tantas vezes na história, e os sinais não são só sinais de enfermidade dele e de outras pessoas no primeiro escalão do governo, mas você vê o Brasil afundando a nível ético, afundando a nível de moral, e a economia um desastre, uma inflação, o custo de vida subindo demais, como a gente citou, o dólar, a situação da violência só se agravando, mas ao invés de tratar dos problemas internos, de realmente fortalecer a população, dar aquilo que ela merece, aquilo que ela precisa, o foco é falar mal de Israel. Então, eu vou fazer parte daqueles países nocivos que vão para o tribunal de Haia com muitas mentiras, condenar um Estado que se defende de terroristas, e vou chamar esse Estado de genocida. E aí você vê as consequências, e cada vez mais consequências. Aí você vê o presidente, outros ministros, você vê outras autoridades que também condenam Israel à torta e à direita, saem da sua imparcialidade para um outro caminho completamente diferente de parcialidade, e os sinais vão acontecendo, e a gente está vendo algo que a gente já viu inúmeras vezes na história, e a gente sabe muito bem o final. O final não é agradável para ninguém, mas pior do que tudo é o brasileiro ter que sofrer por algo que ele não tem culpa, por algo que ele não acredita, por algo que ele sabe que está errado, mas tentam empurrar para ele goela abaixo. Então aqui, nesse vídeo, eu vim fazer um alerta que ele é muito sério. O Brasil está caminhando por um caminho que não é o natural do brasileiro. O brasileiro e o Brasil como um todo é um país de alegria, é um país de amizade, é um país de entendimento, um país de acolhimento, e assim foi durante toda a sua história, e é por isso que ele tinha um corpo diplomático muito competente e muito respeitado, e você vê até isso indo por água abaixo. Então chegou a hora dos brasileiros se despertarem, e talvez esse despertar vai fazer com que não seja necessário a gente ver tragédias nem a nível governamental dos líderes e nem a nível econômico, que prejudica tanto a população em todos os sentidos. Então o alerta está dado. Será que isso aqui é uma profecia que está na Bíblia e as pessoas mais uma vez estão ignorando? A pergunta eu vou deixar em aberto, mas o alerta
está aqui e ele está claro para qualquer pessoa.